E, cara, assim, a gente falando de Tite, ele já deixou claro que esse vai embora, né? Que ele já Sim, era. sim. E aí começou um monte de especulação. Teve uma época que a gente tava especulando Guardiola e o caralho. É interessante que a gente foi dormir com Guardiola e pode acordar com o Diniz, né? Não, eu sinceramente, se fosse pra essa coisa de estrangeiro, eu faria um convite pra um cara que eu acho que é o único cara que eu acho que mereceria e funcionaria, que era o Ancelotti. O cara que ganhou tudo, em todos os lugares. O cara fala, mano, uma boa o que escolha. falta pra você coroar a tua passagem na Terra, no planeta Terra, como treinador e jogador, treinador? Cara, ser o primeiro treinador estrangeiro, eu acho que o Ancelotti aceitava, até porque ele adora brasileiro. Muito. Eu já falei com ele várias vezes, assim, ele é muito simpático, ele tem a personalidade de estar bem com o brasileiro. E é um cara que ninguém pode discutir a capacidade desse cara de cuidar de egos, de entender de futebol, de mexer, de saber tudo que acontece na Europa. Eu acho que seria uma cartada muito boa e eu acho que o Ancelotti tinha chance de aceitar. Exatamente por isso, o que o cara tem mais a ganhar? Mais uma Champions? Caguei, já ganhei não sei quantas. Mais um Campeonato Espanhol? Caguei, já ganhei não sei... Sabe? Mas, você ser chamado para ser treinador da seleção brasileira... Cacete, é uma medalha. Assim. Eu acho que ele balançava, hein? Se ele fosse bem cantado... Então significa que vocês são a favor de um técnico estrangeiro? Não, eu sou a favor do técnico competente. Eu não sou dessa coisa, não. Hoje eu seria a favor do Ancelotti. Mais do que de um brasileiro. É um belo nome. Assim, eu acho que é um dos nomes legais pelo seguinte: o Ancelotti é um dos treinadores que mais evoluíram. O Ancelotti hoje é muito melhor do que ele já foi. Não necessariamente, inclusive mudando algumas coisas. Eu achava que ele parecia às vezes que ele queria 11 Ambrosinis, naquela coisa de treinador italiano. Não, hoje ele sabe jogar mais ofensivo. É excelente e foi um grande jogador também, um grande vencedor tal, de Roma, sobretudo no Milan e tal. Eu acho um nome muito interessante, não tenho dúvida. Mas o Guardiola inventa. O Ancelotti não inventa. Perde um pouco. O Ancelotti talvez... E eu discuto a capacidade selecionadora, lembrando que não só no Brasil, você tem que escolher o elenco. Eu acho que algumas das escolhas do Guardiola, ele precisa ter algum erro, né? São discutíveis, mas ok. O Ancelotti é um bom nome. Agora, se você me perguntasse na lata, como você está perguntando, Igor, qual o seu treinador para substituir o Tite? Eu não tenho. Mas eu tenho um que eu não convidaria de jeito nenhum. Abel Ferreira. Ah, não, cara. Claro, deixa ele no Palmeiras. Não, Abel Ferreira, leva o Abel Ferreira pra qualquer lugar, porra. Aliás, um cara que eu adoro mesmo, né? Só porque eu adoro, mas provocando também, o Dorival Júnior é um candidatável. Eu gosto muito do Dorival. Gosto muito do Dorival. O Dorival melhorou muito agora. Muito o cartaz dele melhorou muito agora achei recentemente. muito bom. E é claro que se você botar treinadores brasileiros com o elenco do Palmeiras, com o elenco do Flamengo, se você não inventar muito, há grande chance de você fazer um bom trabalho, porque são elencos maravilhosos, sabe? São jogadores bons pra caceta. E o nível do futebol brasileiro, você tem realmente aí uns 4 clubes ali e depois a coisa dá uma caída, dá mesmo, né? Então, eu não sei se é tão justo assim premiar esses nomes baseado em elencos que são tão superiores. Então, não estou negando o mérito de ninguém, estou falando, mas eu acho complicado, tanto no caso do Abel como do Dorival. Assim. Mas hoje eu não vejo um técnico brasileiro que eu possa falar, esse cara hoje está realmente muito sólido. Não vejo. Guardiola, se fosse ano passado, a galera, no ano passado, que, por exemplo, o nome do Cuca estava muito em alta, né? Sim. E é meio que mudo. O próprio Renato teve seu momento. Teve seu momento. Sim. O Rogério Ceni eu acho que não está preparado, mas é um nome em potencial. Não, eu não vejo. Assim, sinceramente, hoje eu não saberia dizer qual era o treinador. Falamos aqui do Diniz. Cara, eu gosto muito do Diniz, mas o Diniz criou um momento dessas dicotomias, esses pensamentos binários que eu costumo dizer que são zerários no Brasil. Não é que só um é o outro. Não, é zero. Ninguém pensa outra coisa. Assim, o Diniz não merece ser tão insensado como muitas vezes é. Vencedor absoluto do troféu imprensa, com todo respeito ao meu patrão, o seu Silvio Santos e tal. Mas o Diniz ganha mais troféu imprensa do que ganha dentro de campo, mas ok. Mas também ele não merece ser tão incinerado como ele é. Então qualquer saída errada de a culpa é do Diniz. O jogo da terceira divisão, a culpa é do Diniz. Pô, não é. E ao mesmo tempo, qualquer saída bem trabalhada, a merda do Diniz também não é. Eu acho ele muito bom treinador. Mas não sei se estaria preparado para a seleção brasileira. Mas é que existe o termo dinizismo, né, cara? Então. Mas peraí. Eu acho que ganhar, gente. Esporte é uma mistura. A gente pode falar em arte, em eficiência. Tudo isso vale para futebol. Como a gente pode falar, não, mas existe uma coisa que é mais subjetiva, que é a qualidade dos jogadores, mas existem os números, os títulos, né? Tudo isso é verdade. O Diniz ganhou o quê? Ganhou o quê?
Eu acho que não dá pra você premiar um cara, botar o cara na seleção brasileira, sem um cara ter algum trabalho vencedor. Vice-campeonato É paulista. claro que se botar o Diniz no Flamengo ou no Palmeiras, possivelmente ele seria Pode ser. vencedor. Sim. Pode ser. Ele fez muito bem no São Paulo, tá fazendo muito no Fluminense, Mas, enfim, mas eu acho que pra botar na seleção... Porra, mas aí depõe contra você o fato da gente ter tido Dunga como treinador, né? Não, eu era super contra. O próprio Falcão. O próprio Falcão. Começou em 90. Aquilo ali foi o seguinte, a Alemanha botou o Beckenbauer, Com terno. ganhou. Aí ninguém. Quem é o futebol elegante? É o elegante aqui O da jogador gente, é o do Brasil, Falcão. Aí bota o Falcão. E fez uma puta Copa como comentarista da TV Manchete. Sim. Porque como o Dunga, eu trabalhei com ele, o Dunga. Sim. Aliás, eu trabalhei com o Dunga na Band Esportes na Copa de 2006. Acabando a Copa, a gente voltou, deu uma sorte que a Varig tinha falido, a gente pegou um voo, não me pergunte como, da Varig de Berlim às 10 da manhã do final da Copa. Menos de 24 horas do apito final, eu tava em casa já em São Paulo. E voltei com o Dunga. E aí a gente conversando longamente no voo, né? Ô, Dunga, vai fazer o quê? Vai votar? Vou votar, meus negócios assim. Pô, mandou bem, você não quer continuar? Não, meu contrato é até o final do ano, era até a Copa do Mundo, não quero continuar e tal. Vou ver meus negócios, vou ver, de repente, trabalhar com futebol e tal. Mas, de repente, eu tô brincando assim, pô, esse pintar um convite pra ser treinador, né? Aquela coisa, você fez uma bela Copa com a gente aqui. Não tem um saco, imagina. Mas nem falei da seleção, nem ia, porque realmente o convite veio na quarta-feira, 2 dias depois, e virou. Cara, assim, então do nada pode virar. O próprio Guardiola, quando assumiu o Barça em 2008, ele tinha ficado 1 ano no Barça B. Que até o primeiro dos 78 livros, todos muito bons sobre o Guardiola, é um que se chama No Tendrá Cojones, que é o que o Guardiola falou pro presidente do Barcelona quando convidou para ser. Não, você não vai ter culhão para me chamar. De fato teve, ainda bem, porque foi na primeira sucesso. temporada fez ganhou 6 torneios e o maior treinador, o maior time que eu vi na vida foi o Barcelona dele, né? De 2008 a 2012. Cara, o Guardiola virou, mas ainda é o Guardiola e tal. Não é de uma hora pra outra. Ele passa de seleção essa porradaria. Mas de repente, sei lá, quem fizer uma puta Copa como comentarista, pode ser o Zé Roberto também, pode virar treinador da seleção. E o Dunga foi um pouco ridículo, porque se colocou que a gente perdeu 2006 por falta de disciplina. Não foi por falta de disciplina, foi por erros, etc e tal, e até por uma questão de que você tinha um público que queria ver o quadrado mágico jogar, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, ainda tinha o que Robinho. era um público que que não entendia que futebol não dá pra se jogar com 4 caras que não marquem, não dá. Cada vez menos. Então foi um erro ali que o Parreira não segurou e, enfim, deu ruim. E aí você falou que era disciplina, porque realmente o Vegas tinha uma certa zona. E aí você achou que porque o Dunga era um cara muito rígido, muito raça, então bota o Dunga que vai resolver o problema. E aí fechou demais para 2010 também. Isso é idiota, quer dizer, assim, não é por isso que você... Sabe, você botar para técnico de seleção brasileira uma pessoa que não tem experiência de treinador... É um absurdo, sabe? Você vai... É meio maluco, sabe? É né? muito maluco, gente. É muito maluco. E eu acho, Show, eu acho que a gente tem um problema muito grande nessa questão pós-Copa. Porque a gente vai vir com uma geração de novos jogadores que vão estar em alta, né? A idade, maturidade, primeira Copa, desenvolvimento, desempenho, porque já estão tendo bons resultados nos clubes, experiência de Copa do Mundo. Então a gente vai ser mantida basicamente, sai 2, 3, Sim. muda, coloca, mas vem uma seleção muito em Parecido. alta, em crescimento. E a gente não consegue apontar um treinador na questão Ancelotti. Beleza, na tua opinião, Show, Ancelotti. Mas e na opinião dos críticos que quando olha para dentro do cenário do Brasil e vê um Filipão com mais de 70 anos ganhando competição importante, indo para final. Calma aí. Essa final é do Flamengo. Eu já tava falando até antes. Não. Mas Não, ao de mesmo fato, tempo... o cara E levar aí, Atlético Paranaense na final da E Libertadores. aí vai vir foda, é sensacional. Aí vem a questão que a primeira dos críticos e a maior parte da imprensa no Brasil é a idade do treinador, é a idade do A gente jogador. também é preconceituoso. Também. E aí a gente vai bater na idade, né? No caso que seja um nome que você colocou na mesa, ou nenhum treinador despreparado assim na questão de não ter vencido nenhum título importante ou não ter tido nenhum título. Então, quer dizer, se a gente olha, por exemplo, o único treinador pela entrega que tem feito no clube que trabalha, o único treinador que eu vejo assim Mais recente seria mais o Cuca. recente seria o Cuca
mas olhando para os últimos trabalhos, mas o momento não seria o Dorival. Não vejo nenhum outro assim. Que no começo do Campeonato Brasileiro treinava o Ceará e você falava, onde já se viu assim, pegando os treinadores campeões do mundo. O Vicente Feola, já bastante experiente quando campeão de 58, ele havia sido auxiliar técnico do Bela Gutmann, no São Paulo campeão paulista de 57, que aliás ajudou a implementar o futuro 4-2-4 da seleção brasileira. O Aimoré Moreira já tinha inclusive o irmão dele, o Zé Moreira, já tinha sido campeão em 54, foi um dos grandes estrategistas da história, mas era bastante contestado, 62. O Zagallo tinha 2 anos como treinador. Já bicampeão do mundo, mas há 2 anos, e havia substituído um não treinador, que era o Saldanha, um gênio, mas que o Brasil provavelmente não ganharia a Copa de 70 se o Saldanha seguisse, do jeito que estava, e até pelo desgaste e pelas questões técnicas e táticas. Em 94, o Brasil com o Parreira era xingado, o Zagallo também, mas o Parreira era xingado pra caramba, o time não estava legal, sofreu a primeira derrota nas eliminatórias lá em La Paz e tal. E em 2002, quando o Filipão assume, é bom lembrar, as eliminatórias, o Zé participou, foram 104 jogadores convocados por 4 treinadores diferentes em 18 jogos. E o Filipão, não era culpa dele, era um time alternativo, perdemos para Honduras na Copa América, puta crise, foi lá 100%. Então assim, qualquer que venha a ser o substituto do Tite, ele pode dar certo. Tô falando, os 5 treinadores campeões, olha, toda a história do Zagallo, do Filipão, também não eram longe de unanimidade. Todos eles. Sim, mas o Filipão, antes ele entra, já tinha feito um trabalho bom pra caramba antes, no Palmeiras, inclusive. O próprio Parreira tinha sido campeão brasileiro com aquele Fluminense, etc e tal. Já tinha treinado o Brasil, escorraçado em 83, sim, ok. Mas assim, eu acho que tinha, e o Zagallo, que tinham mais estofo, né, todos eles, né? O Tite, quando entra, o Tite tinha sido, né, pro Corinthians, não sei o quê. E o Vassoura para anunciar, inclusive, que é fundamental. Cara, que momento aquele. Eu acho, por exemplo... Que fez, aliás, o Valdemar fez 2 trabalhos muito bons e consistentes do Flamengo, inclusive a base do campeão da Copa do Brasil 2006. Mas por que, Valdemar? Mas, cara, mas você vê como nisso o Flamengo como evoluiu, cara. Aquela coletiva, cara, é gênio. Cara. Os caras na hora... Falando desses nomes aí, eu tô pensando no Valdemar e rindo sozinho aqui. Cara, pô, sacanagem aquilo, né, cara? Os caras... Vai levar o cara! Que momento, cara. Pô, ele não é mau treinador, cara. Ai, cara. Uma dessas, sei lá, cara. Ao pegar... Eu voltei um pouquinho, né? O Dalit, que foi o vice-campeão pela Croácia, ele tinha menos de 1 ano na Croácia. Também era longe de ser unanimidade. O Deschamps, que é atual campeão, nunca foi unanimidade. Ele até nisso ele é muito parecido com o Dunga, né? Mas foi campeão do mundo. Tá? E o campeão capitão também em 98. Então, assim, você pega... De repente dá certo. Falando aqui de um nome. Cara, o Abel Ferreira era a 6ª opção do Palmeiras. Né? Assim, pra mim eu nem havia cogitado. E deu muito certo. O próprio Jorge Jesus, o acerto que foi. O Pelé falou, olha, o Jorge Jesus tá aqui no jogo do Atlético. Porra, o trabalho maravilhoso que fez, né? Paulo Souza era pra dirigir uma seleção em Copa do Mundo, não se pode.